Olá, tudo bem com você? Eu sou o Gabriel Dearo e esse é o Operação Cinema. E no vídeo de hoje vamos ter uma discussão aqui que dá treta, hein? Dá treta esse negócio. Quem é o melhor Homem-Aranha nos cinemas? Será o nostálgico Tobey Maguire? Ou o estiloso Andrew Garfield? Ou o jovem e atual Homem-Aranha, o Tom Holland? Ó, já vai comentando aí embaixo qual que é o seu favorito e por quê. Preparados? Então vamos começar. Primeiro, vamos voltar para o ano de 2002. Sim, estamos falando dele, do lendário Tobey Maguire. Quem aí se lembra de ver o primeiro filme do Homem-Aranha no cinema? Aquele sentimento, sabe, de ver seu herói favorito ganhando vida num filme. O Tobey Maguire foi responsável por trazer o Peter Parker clássico. O nerd tímido, meio desajeitado, que sofria bullying na escola. Aquele cara que você queria ser amigo dele e dar uma força, porque tudo tava dando errado. Tinha que pagar a conta, tinha que entregar pizza. Ó, pontos altos do Tobey Maguire. Profundidade emocional. As cenas dramáticas dos filmes do Homem-Aranha do Tobey Maguire eram muito intensas. Quem não chorou na morte do tio Ben? Peter. Desenvolvimento do personagem. Nos filmes a gente vê a evolução, né, de um estudante totalmente inseguro para um herói confiante e responsável. E temos os vilões icônicos, né? Ele enfrentou o Duende Verde, o Dr. Octopus, e o Venom. As lutas eram muito épicas. Mas nem tudo é muito bonito, né? Algumas pessoas criticam a versão do Tobey, principalmente por ser um Peter Parker muito sério e pouco humorado. Será que isso é verdade? Agora vamos avançar para 2012, onde conhecemos o estiloso Andrew Garfield como novo Homem-Aranha. O Andrew, ele trouxe um Peter Parker muito mais moderno e descolado. Um cara que andava de skate, tinha estilo e não era tão nerdão assim. Pontos altos do Andrew Garfield. Humor afiado. Finalmente a gente viu um Homem-Aranha soltando piadinhas no meio das lutas, assim como ele faz nos quadrinhos. É uma faca de verdade. É uma faca de verdade. Faquinhas são o meu ponto fraco. A química com a Gwen Stacy é muito boa. A relação dele com a Emma Stone era tão boa que parecia real. E na realidade foi real, porque eles namoraram na vida real, depois do filme do Homem-Aranha. Cara, esse casal foi muito bom. Agilidade e acrobacias. As cenas de ação desse Homem-Aranha, cara, era eletrizante. Eu lembro da abertura do filme que tinha aquela cena que a câmera tava mostrando as costas do Homem-Aranha e ele caindo assim no meio dos prédios. Cara, aquilo foi muito bom. É sério, parecia que a gente tava assistindo uma história em quadrinho em movimento. Por outro lado, tem algumas pessoas que acham que esse Homem-Aranha era divertido demais, era muito cool pra ser um Homem-Aranha. Será que ele deu uma fugidinha do personagem? Então chegamos no nosso atual cabeça de teia. O Tom Holland, né, que entrou em 2016 no MCU. O Tom trouxe um Peter Parker adolescente de verdade. E ele conseguiu capturar a essência de um personagem tentando equilibrar a vida escolar com a vida de super-herói. Pontos altos do Tom Holland. A autenticidade juvenil. As suas inseguranças, empolgações e jeito meio desajeitado tornam o personagem muito relacionável. Você se vê ali, sabe? Interação com o MCU. Cara, esse foi o Homem-Aranha que entrou no universo da Marvel, que conversou com outros heróis. Isso tem que ser um ponto muito válido. A relação dele com o Homem de Ferro é muito da hora. A relação dele com o Doutor Estranho é muito da hora. Isso conta muitos pontos. Outro ponto importante é a mistura de tecnologia. Os trajes avançados e os acessórios super tecnológicos adicionaram uma nova dimensão no personagem Homem-Aranha. Mas será que isso torna ele muito dependente de tecnologia Stark? Alguns fãs sentem a falta do Homem-Aranha mais independente, menos ligado aos Vingadores, com as suas próprias histórias e vilões. Mas será que isso é um ponto negativo? Agora vamos aprofundar ainda mais a nossa comparação aqui. Vamos explorar alguns detalhes específicos que talvez você não tenha notado. Vamos começar com a representação da vida escolar. Com o Tobey, a escola foi mais um cenário de fundo. O foco estava mais nas responsabilidades
responsabilidades da vida adulta que o Peter tinha. Entregar pizza, pagar conta, tirar foto do Homem-Aranha, que era ele mesmo. Já o Andrew Garfield mostrou mais esse lado da escola. Mas o foco principal estava na relação dele com a Gwen e na descoberta de si mesmo. Agora, com o Tom Holland, a escola, cara, é a parte principal do filme. As competições acadêmicas, os amigos da escola, os crushes da escola, tudo isso torna esse Peter mais humano e mais próximo da galera que assiste o filme. Outro ponto legal é a gente falar como que esses personagens se relacionam com os vilões. O Tobey tinha conexões pessoais com os vilões. O Duende Verde era o pai do seu melhor amigo. O Dr. Octopus era o seu mentor. Isso adiciona camadas emocionais nas batalhas. Já o Andrew, o Largato, era colega do trabalho do pai dele. E o Electro era um fã obcecado que se voltou contra ele. Meio complexo essas relações aí. O Tom, cara, o Abutre era pai da menina que ele gostava. Aí fica complicado. E o Mistério se aproveitou da inexperiência do Peter. Então, no caso do Tom, os vilões se aproveitam da ingenuidade dele. Até da falta de maturidade. Ele tá aprendendo a ser um Homem-Aranha. Impacto cultural. Cara, o Tobey, ele iniciou uma era de super-heróis no cinema. Sem o filme do Homem-Aranha de 2002, talvez a gente não tivesse o universo cinematográfico da Marvel como a gente tem hoje. O Andrew, apesar dos seus filmes não terem sido tão bem-sucedidos, ele trouxe alguns elementos que influenciaram gerações futuras do Homem-Aranha, como várias piadinhas durante as batalhas. E o Tom, ele consolidou, né, o Homem-Aranha fazendo parte do universo compartilhado da Marvel. E claro, fazendo todo adulto igual eu voltar a assistir filmes do Homem-Aranha e conectando toda uma nova geração de fãs de Homem-Aranha. Vamos falar um pouquinho também dos relacionamentos que eles tiveram. O Tobey, com o seu relacionamento com a Mary Jane, foi cheio de altos e baixos, mostrando, né, os desafios de equilibrar a vida pessoal com ser um super-herói. Já o Andrew, o romance com a Gwen Stacy foi intenso e trágico. Cara, a cena da morte dela foi uma das mais emocionantes em filmes de super-heróis. Já o Tom, ele tem um relacionamento com a MJ mais leve, mais moderno também, refletindo muito os romances adolescentes de hoje em dia. Além disso, tem o amigo Ned, né, que ele é muito divertido e tem várias cenas legais. Representação dos poderes. O Tobey é o único que tem o Homem-Aranha soltando teias orgânicas que realmente sai do pulso dele. Isso aí é algo diferente dos quadrinhos, o que causou muita discussão na época. Já a versão de Homem-Aranha do Andrew e do Tom, os dois têm teias criadas por eles mesmos, mostrando esse lado inventor e genial do Peter Parker. E agora eu queria muito relembrar momentos marcantes de cada um desses Homens-Aranha. Vamos começar com o Tobey. Cara, a cena que ele para um trem desgovernado, se sacrificando, dando a sua própria vida. Essa cena é sensacional. Marcou a história do cinema. E ali a gente vê que as pessoas falam, nossa, mas o Homem-Aranha é só um garoto jovem, porque a máscara dele fica todo rasgado, lembra? Nessa versão do Homem-Aranha, a gente também tem o famoso discurso do tio Ben. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E vale lembrar também da luta final contra o Duende Verde. E é muito boa, tem várias reviravoltas também. Vamos agora para o Andrew. Essa versão do Homem-Aranha a gente não pode deixar de falar, né, da morte da Gwen Stacy. Um momento simplesmente chocante, que ninguém esperava que a personagem ia morrer. Mas mostrou esse lado, né, que nem sempre um super-herói consegue salvar todo mundo. A batalha contra o Electro na Times Square, cara, os efeitos especiais são muito bons e as cenas dele investigando o passado dos pais também traz um pouco de mistério pra história, que é bem legal. Agora, passando para a versão do Tom Holland. Quando ele fica preso debaixo dos escombros no filme De Volta ao Lar, cara, ele precisa tirar forças de não sei da onde pra resolver aquilo. Outro momento marcante é quando ele é apagado pelo estalo do Thanos. Cara, que coisa triste. Todas as cenas com o Homem de Ferro também são super memoráveis.
memoráveis. E claro, a cena do último filme que ele trabalha junto com os outros Homens-Aranhas, que fez o Aranhaverso, e cara, aquilo foi muito legal. Outro ponto interessante é como cada ator lida com o humor, com as piadas. O Homem-Aranha é um personagem muito marcado pelo humor, desde a época dos quadrinhos. Então no filme, a gente tem esse ponto muito elevado também. O Tobey tinha um humor um pouco mais sutil. Ele tinha situações engraçadas que muitas vezes vinham da sua timidez e das burradas que ele se metia também. O Andrew e a versão dele abraçou totalmente o lado sarcástico do Homem-Aranha, fazendo piadas e provocando os vilões no meio da luta. Isso trouxe muita leveza e diversão também para momentos de luta, de ação. Já a versão do Homem-Aranha do Tom Holland apresenta um humor mais inocente, mais espontâneo, que reflete muito, né, a sua juventude, o seu entusiasmo em ser o Homem-Aranha e as suas referências nerds também é um ponto muito legal desse Homem-Aranha. Capitão? Sou seu fã, eu sou o Homem-Aranha. Depois a gente fala disso. Agora vamos falar um pouquinho sobre como cada ator influenciou a percepção dos fãs para com os Homens-Aranhas. O Tobey chegou e meio que estabeleceu um padrão em filmes de super-heróis. O seu sucesso abriu portas para outros filmes de super-heróis e mostrou que histórias em quadrinhos, sim, poderiam ser filmes incríveis e emocionantes. Muitos consideram a trilogia desse Homem-Aranha do Tobey a oficial. O Andrew trouxe uma personalidade mais voltada aos quadrinhos durante as lutas com as piadinhas que eu já falei, embora os filmes desse Homem-Aranha não venderam tanto assim, a galera não foi tanto assistir, gente, mas ele realmente conquistou fãs que apreciam um Homem-Aranha mais confiante, mais determinado e mais carismático também. Já o Tom, ele conseguiu jogar o personagem dele dentro do universo compartilhado da Marvel, e isso fez agradar tanto os fãs antigos como os novos, e sua versão é vista como a mais fiel, tanto à idade do Homem-Aranha, como ao contexto do personagem original. Temos algumas diferenças estéticas também de como cada versão, cada filme retrata Nova York, que é a cidade do Homem-Aranha. Na versão do Tobey, a cidade de Nova York é mostrada de forma clássica, quase romântica. As cenas, as áreas e o visual dos anos 2000 tem o seu charme ali, o trânsito, ele dirigindo no meio dos táxis amarelos. Já na versão do Andrew Garfield, a gente tem uma Nova York mais moderna, mais tecnológica, o que reflete muito o tom do filme também. Se bem que o tom tá no outro filme, não nesse. Badunts. Mas as cenas noturnas desse Homem-Aranha são incríveis também. Já no Tom, a gente tem uma Nova York mais realista e mais atual. E com cenários mais específicos também, como Brooklyn, o Queens, mostrando muito o lado mais cotidiano do Homem-Aranha, onde realmente ele mora, ele vai pra escola, ele tem os amigos, ali do bairro. Outro ponto que a gente precisa falar são das tecnologias e como cada um lidou com tecnologia. Na primeira versão do Homem-Aranha, do Tobey Maguire, cara, basicamente ali tinha zero tecnologia. Era ele, a teia dele, que saía dele próprio, nem precisava criar nada. Então era muito mais a parte física do Homem-Aranha. Já o Homem-Aranha do Andrew já mostra mais esse lado criador, tecnológico, inventor do Peter Parker. O Tobey não tinha isso, o Andrew já trouxe isso. E daí ele criou os seus lançadores de teias e outros acessórios tecnológicos. E a versão com o Tom Holland, cara, a vida dele é 100% tecnologia. Claro, ter o Tony Stark como seu amiguinho e ele criando várias coisas pra você ajuda muito. Mas, cara, é roupa com inteligência artificial, trajes que o Homem-Aranha sozinho talvez não conseguisse criar, o Andrew talvez não conseguiria criar isso, mas tendo o Tony Stark do lado, fica um pouquinho mais fácil pra esse Homem-Aranha lidar com tecnologia. A gente tem algumas críticas e polêmicas envolvendo cada ator. Vamos começar de novo com o Tobey Maguire. Quais são as polêmicas dele? Bom, acho que a principal é sobre o terceiro filme do Homem-Aranha. Primeiro, por tentar colocar muitos vilões em um único filme. Não que isso seja um problema, mas talvez da forma que foi feito. E também por cenas consideradas estranhas, como a famosa dança do Peter Parker emo.
tem gente que fala que isso faz parte do charme do filme, né? Eu não sei. Já os filmes do Andrew Garfield receberam algumas críticas por parecer apressado demais em alguns momentos. Tipo, nossa, tá acontecendo muita coisa muito rápido. E por decisões do roteiro do filme que talvez não seriam as melhores. Mas ainda assim, a sua performance como Homem-Aranha é muito elogiada e todo mundo quer o filme 3 com ele. Espetacular Homem-Aranha 3, que não fizeram até hoje. Já o Tom, muitos fãs sentem que ele depende muito da tecnologia do Tony Stark, que ele não tem tanta individualidade, que ele meio que não consegue fazer as coisas sozinho. Tipo, ai, ferrou, não consigo, vou chamar o tio Tony. Ô tio Tony, vem cá me salvar. Cara, os outros Homens-Aranhas não tinha tio Tony pra chamar. Aqui já tem, então, né? Ah, o Tom Holland é muito conhecido por dar spoilers, muitos spoilers dos filmes da Marvel. A Marvel até parou de falar as coisas pra ele porque ele fica dando spoilers. Tipo o dia que ele tá fazendo uma live e abrindo uma caixa e do nada ele leu assim: nossa, eu vou estar no próximos Vingadores. Aí tava escrito atrás, informação confidencial, não conte pra ninguém. E o cara fazendo uma live disso. Antes da gente falar qual é o melhor Homem-Aranha, eu queria comentar um pouquinho o que a gente espera dos próximos filmes de Homens-Aranhas. Será que a gente vai ver mais do Tobey e do Andrew? Cara, com o multiverso aberto, as possibilidades são infinitas. Ó, imagina um filme explorando as consequências dos eventos de Sem Volta Pra Casa nos universos do Andrew e do Tobey Maguire. Outra dúvida, o que raios vai acontecer com o Tom Holland? Há rumores por aí de uma nova trilogia com ele, agora um pouco mais voltada na parte de universidade. Agora ele foi pra faculdade. Será que isso vai acontecer? E será que a gente vai ver o Tom Holland sendo esse Homem-Aranha amadurecido, mais maduro? Porque hoje ele ainda não é não. E cara, ainda tem o Miles Morales. Teve os filmes animados do Homem-Aranha, que é muito bom, e com isso o Miles Morales ganhou muita fama e muito carinho dos fãs. Então, talvez em breve a gente tenha também uma versão live action com esse Homem-Aranha. Cara, seria incrível. Agora, depois de toda essa análise, cara, a gente falou muita coisa aqui, né? Vamos lá, afinal, qual é o melhor Homem-Aranha dos cinemas? Lembrando que isso aqui é uma decisão muito pessoal, você comenta aí embaixo o seu favorito. Eu vou falar o que eu acho favorito depois da gente falar tudo isso. Galera, bom, depois de analisar todos os pontos que a gente falou aqui, tantos os fortes e fracos, eu creio que o mais equilibrado, o mais fiel aos quadrinhos e o que tem os filmes mais divertidos é... Rufem os tambores. Tom Holland! Dearo, por quê? Cara, ele captura perfeitamente o espírito jovem e energético do Homem-Aranha dos quadrinhos, equilibrando a vida escolar com a vida de ser um super-herói. O fato de trabalhar muito a escola, eu acho um ponto muito legal. Outro ponto fundamental é que ele tem ligação com o universo compartilhado da Marvel. Esse é o único Homem-Aranha que a gente vê falando com o Tony Stark, com o Doutor Estranho, com o Hulk, roubando o escudo do Capitão América. Então, cara, isso é muito legal de ver nos filmes. E ele aparece em Vingadores, então isso pra mim conta demais. E querendo ou não, a gente tem uma evolução constante do personagem também. A cada filme a gente consegue ver que ele tá amadurecendo um pouquinho. Ele ainda não é um Homem-Aranha super maduro e experiente, mas a gente consegue ver esse avanço, que é legal ver o personagem crescendo e avançando. Enfim, essa aqui é a minha opinião. Cada ator fez com muito carinho o Homem-Aranha, todos os filmes são incríveis. Eu amo todos eles. E aí, concorda comigo? Não concorda? Comenta aí embaixo. Se você gostou desse vídeo e ainda não é inscrito aqui no Operação Cinema, poxa, se inscreve aí pra gente falar sobre filmes, heróis, séries, se inscreve aí. Manda pro amigo seu que gosta do Homem-Aranha. E lembre-se, com grandes poderes vem grandes responsabilidades.